Povo de Deus, como estão? Graça e paz. Como combinado, vamos falar sobre relacionamento. Eu acredito que sei um pouquinho dos motivos que você está batendo cabeça no seu relacionamento. E talvez bateu cabeça em tantos outros relacionamentos e está tentando descobrir o que fazer para poder melhorar. Para que na possibilidade de um relacionamento futuro você também não continue batendo cabeça. Para quem não me conhece, me chamo Gutenberg Oliveira, sou psicólogo, sou cristão, sou casado com a Lari e quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas reflexões. De imediato a gente vai trabalhar com um texto de Cantares 2:7. Confesso para vocês, eu estou apaixonado por esse texto. Já tinha lido em alguns momentos, mas quando eu fui debruçar para poder vir conversar um pouquinho com vocês, confesso que eu fiquei mais apaixonado ainda. Cantares é um livro tão escanteado. Tem pessoas que nem reconhecem Cantares como um livro que deveria estar na Bíblia, porque ele tem uma linguagem muito poética, uma linguagem em alguns pontos bastante sensual, mas isso não é problema para Deus. A sensualidade, a sexualidade, ele deu ao ser humano, né? Basta saber como usá-la, né? Então não é um problema para Deus. E no geral eu fiquei muito apaixonado. Para quem não conhece o texto, a parte B do versículo, ele fala sobre não despertar e nem acordar o amor antes que este o queira. Fala sobre Sulamita, fala sobre o rei Salomão, fala sobre um lindo amor que eles tiveram. Salomão, ele era meio malucão em muitas coisas, confesso. Se a gente for pegar aqui os pontos negativos dele, falaríamos por muitas e muitas horas. Mas eu quero me ater ao acerto dele. Eu quero me ater ao acerto da Sulamita. Essa mulher simples, de família simples até que se prove o contrário, de pele escura, queimada de sol, como ela mesma diz. Alguém com uma história aparentemente difícil, porque há quem diga que por ela estar trabalhando aonde estava, mais para frente, eu até aconselho você ler. Cantares é um livro bem pequenininho. Mas era uma mulher que estava trabalhando ao relento, ao sol, algo que não era tão normal naquela época. Há quem diga que ela estava fazendo isso porque era a filha mais velha e o pai havia falecido. Isso são as histórias que dizem, né? E Salomão, entre um andar e outro, entre uma carruagem e outra da vida, observa essa linda morena com pele queimada de sol e ele se apaixona por ela. E dentro de toda essa pequena introdução, algo que aquece um pouco, para a gente aquecer um pouco a história dela, é que ela não cede de imediato a nenhum tipo de avanço do rei. Ela não permite que o rei ultrapasse limites que ela mesma impôs. E essa mulher era tão interessante que ela não só chamou a atenção dos olhares do rei, né? Ela conseguiu conquistar pessoas que estavam ao redor dela. E essas pessoas que estavam ao redor dela percebiam que o rei estava muito afim dela. Sabe aquela história de Greg para Chris? Cara, ele tá tão na sua. E ele estava. Ele queria muito estar com a Sulamita. E só uma ressalva, Sulamita nem é o nome dela. Há quem diga que existia uma cidade chamada Sulém, ou Sunem, e daí vem o nome Sulamita. Né? Algumas pessoas acham que era uma mulher, outros pensam que era outra, mas não fala o nome dela. Não fala uma linhagem certa para a gente poder conhecer. Mas essa mulher tinha um caráter sensacional. Ela tinha uma postura que é apaixonante. É sério. Leia Cantares, você vai entender o que eu estou falando. E dentro desse contexto, Salomão observa que é um relacionamento
e ela simplesmente diz: não agora, rei Salomão. Olha que loucura. Uma mulher em uma situação de certa vulnerabilidade, ali com seus irmãos também, trabalhando, tendo todas as dificuldades que é um trabalho ao relento, de uma família que tem-se o pensamento e a ideia de que ela perdeu o pai novo, ou seja, ela tinha uma responsabilidade muito grande, e ela vê o rei se interessar por ela. E aí? O que aconteceria? O que você acha que uma pessoa numa situação dessa faria? Rei, normalmente, né? Rei, me leve logo. Não é assim? Pensar duas vezes, o rei tá te chamando. Você vai pensar duas vezes? Pois ela simplesmente olhou para o rei e falou: não. A gente precisa conversar sobre outras tantas e tantas coisas. Se você quiser alguma coisa, rei, a gente vai precisar alinhar. E pessoas externas à situação chegam para essa mulher e mostram, né? Poxa, é o rei sulamita. E aí ela vai e fala exatamente isso. Ei, rogo-vos, pois, mulheres, que vocês não despertem e nem acordem o amor, nem provoquem o amor, enquanto este não quiser. Repare que ela não está falando diretamente sobre Salomão. Ela não está dizendo não despertem Salomão. Ela está dizendo não despertem o amor. Em um diálogo, como eu estou conversando aqui com vocês, ela está falando o seguinte: eu analisei sim, realmente o rei está interessado, eu também estou interessada nele, porque ela demonstra esse interesse no rei também, ela responde, e aqui é uma coisa muito interessante, porque o rei se apaixonou por alguém que também se apaixonou por ele. Então isso aqui já ameniza muitas tristezas, né? Porque cá para nós, você se apaixonar por alguém que não se apaixona de volta por você é muito complicado. Inclusive, quero futuramente falar sobre isso. A ideia de um amor, não de um amor entre aspas, né? Não correspondido. Como a gente pode lidar com essa negativa do outro quando a sua vontade era de estar perto, mas para o outro tanto faz. Enfim. Então essa mulher, ela conversa com aquelas pessoas e dizem: ó, é o seguinte, sustenta aí. Vamos ficar em stand-by aqui porque as coisas não funcionam dessa maneira. Beleza, ele é o rei, mas eu não posso me colocar numa situação dessa de dizer sim sem compreender o que este sim irá trazer de consequências para minha vida. E algumas pessoas podem pensar logo de imediato: ah, mas era o rei, as consequências seriam as melhores possíveis. Quem te disse isso? Como já falei, Salomão tinha muitos defeitos. Ele já havia se apaixonado por muitas outras mulheres e ele havia casado com tantas e tantas, e um dos motivos era exatamente fazer com que não houvesse guerra no reinado dele. Então, é como se Caraíbas, vamos colocar aqui Caraíbas, tivesse um rei lá em Caraíbas. E aí Caraíbas quisesse abrir guerra com conquista. E Salomão é o rei de conquista. Aí Salomão fala assim: rapaz, guerra pra quê, pô? Vamos fazer assim, vamos fazer negócios. Eu compro algumas coisas de você, eu vendo, e eu percebi que você tem uma filha aí. Por que a gente não unifica as famílias? Pra que guerra? Eu caso com a sua família, a me caça, su caça, os meus negócios são os seus negócios, e eu não vou brigar com você, você não vai brigar comigo, pra quê? Ele fazia isso com muita gente. Então, para evitar guerra, ele casava com as filhas dos reis e das rainhas. E ela sabia disso, ela não era inocente. Então eu imagino que a Sulamita olhou para aquela situação e falou assim: cara, eu tô achando que eu vou ser mais uma. Há quem diga, segundo a história, que existia um cômodo
à parte, né? Um harém onde as mulheres dos reis, né, elas ficavam meio que excluídas, colocadas de canto, porque não tinha condições de todas estarem dentro da casa com o rei. E aqui eu estou falando de um contexto bem antigo, ok? O próprio Jesus já disse que desde o princípio não era essa a vontade dele, mas sim a monogamia, né? Um homem para uma mulher. O próprio Jesus disse isso, nós podemos ver no Novo Testamento. E ao observar o Velho Testamento, a gente pode analisar a quantidade de coisas que davam errado, exatamente porque o pessoal tocava o zaralho, como a gente diz na corporação, né? Mas, enfim, ela analisa a situação de maneira fria e calculista. Se ela diz sim de imediato, ela não poderia cobrar nada em relação àquilo. Mas se ela pausadamente faz com que o rei reflita o posicionamento dela, o que ela estava pensando, aí a história mudava. Então ela não se entrega de imediato. Ela fala, não, beleza, eu até gostei de você é até bonitinho, Salomão. Tem uns R$3 na conta, 4 pops 110, alugada, você é o cara. Mas não é assim não, viu, bebê? Aqui não é assim não, viu? Ela falando, né, eu imagino, né, sou mulher, se eu me relaciono por me relacionar com você e não dá certo, quem é que vai querer ficar comigo? Afinal, seria a ex do rei Salomão. Ou então eu sou mulher, devo dignidade, porque casamento é algo sério. Eu não posso simplesmente chegar lá para minha família e falar que eu vou entrar num relacionamento, não conheço direito a pessoa, então conheço até demais, porque tinha como saber que Salomão era bem para frente. E outra coisa, aqui eu já estou imaginando um pouquinho mais o cenário dela pensando sobre a ideia de Salomão tratá-la como qualquer uma outra. E ela ter que ficar longe do rei, porque normalmente não tinha como estar com ele como um casal monogâmico, porque o rei tinha muitas mulheres. E aí, como é que seria essa dinâmica? Lembrando, monogamia, viu? Hoje em dia, principalmente, vai nessa ideia aí de querer mais de uma que você vai ver como é que é. Não tá dando conta de uma. Já é uma dificuldade retada a gente manter um relacionamento saudável tendo uma pessoa. Imagina embolando no meio de campo. Mas enfim, eu imagino que pensou tudo, né? Ela pensou que ela poderia se arrepender e dizer sim. E aí ela segue a vida dela e dentro de Cantares há possivelmente momentos, encontros em que ela conversa com o rei, tenta descobrir mais ou menos o que ele tem em mente para eles dois. Provavelmente ela conversa com a mãe. Os irmãos estavam ali próximos, percebiam que tinha alguma coisa acontecendo, mas não era o suficiente ainda para ela poder despertar o amor. Não é despertar o rei, é despertar o amor. A conversa é outra. E aí ela, nesse flerte interessante, quando a gente está apaixonado, é massa, né? Essa ideia de acordar, poxa, o rei eu acho que vai passar aqui. O rapaz, Salomon Kane vai passar aqui. Ele vai me chamar, ele vai falar algo, irei encostar, vou pegar na mão dele, talvez. Os irmãos estão de olho, né? Mas o irmão ia falar o quê? Os irmãos menores e sabendo que o cara era o rei. Mas os irmãos estão ali, né? É a irmãzinha deles, né? E naquela situação toda, ela segue devagar, aquecendo o amor, aquecendo a paixão, aquecendo uma possível possibilidade, sendo bem redundante, para ter um relacionamento com o rei. Mas de tudo isso, ela sabendo que ela não podia deixar com que pessoas externas dissessem o que ela precisava fazer, porque a história era dela. Ei é o rei, não, negativo, não despertem.
e nem acordem o amor antes que este o queira. Existe um tempo para que a gente possa fazer fluir essa relação. E por algum motivo, não me pergunte qual, ela percebia que não era a hora ainda. E ela simplesmente fala: ó, Salomão, espera aí, velho. Agora não. E dentro disso a gente consegue aprender muita coisa, porque ela dificulta a vida do rei. Ela entendia que se o sim viesse, tinha que vir junto com ele a responsabilidade, tanto da parte dela quanto da parte dele. Não era só um vamos ver aí o que dá, como a gente vê muitas pessoas fazendo hoje, né? Vamos iniciar um relacionamento e ver o que dá. Não é bem assim. Principalmente nessa área relacional, de romance, a ideia de você só entrar em um relacionamento para ver o que dá, normalmente dá errado. Não pode ser dessa forma, principalmente para nós que somos cristãos. A ideia de termos consciência do que estamos dizendo para alguém, ela precisa ocorrer. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ainda a Sulamita. Algumas coisas que ela tinha que eu achei incrível. E uma dessas coisas que ela tinha era identidade, bem definida. No texto fala, que ela narra, né? Sou uma mulher simples, trabalhadora, marcada pelo sol. Ela sabia quem ela era. Ela sabia. Ela tinha uma maturidade sensacional. Ela não permitiu se levar por aquela situação, por aquele flerte, mesmo sabendo que era o rei. Ela não negociou princípios por conta de uma oportunidade. Não vai rolar, rei. Agora não. Não é dessa maneira, não. Viu? E ela tinha uma consciência sobre o tempo. Ela compreendia, repito, eu não sei qual o motivo que ela não cedeu de imediato às investidas do rei. Mas ela sabia que não era a hora de entrar em um relacionamento. Não era. O que a gente pode aprender nos dias atuais? A ideia de... Você conhece alguém que entra e sai de relacionamento constantemente? Ou você conhece alguém que está dentro de um relacionamento e às vezes força um relacionamento de amigo, e já força um namoro, e já força um noivado, força um casamento. E dentro do casamento você sabe que não tá legal. O que passou diante dos nossos olhos que a gente não conseguiu entender, que a gente deixou passar? Será que realmente a gente tinha consciência sobre o tempo de amadurecer a amizade para o namoro? Amadurecer uma amizade para o namoro, para o noivado e futuramente um casamento? Isso é muito relativo, ok? Não dá para poder colocar uma receitinha de bolo, mas tem pessoas que de verdade dá para você, com um pouquinho de atenção, olhar e compreender que ou houve uma precipitação, ou às vezes está demorando demais de romper essa lacuna de só namoro, que já era para estar um pouco adiantado, e você, às vezes que está de fora, percebe que tem algumas coisinhas um pouco erradas, ou então uma precipitação, enfim. Eu sei que talvez isso pode acontecer com você, ou você pode conhecer pessoas que passem por isso, né? Dentro dos seus relacionamentos. Mas essa consciência de quem você realmente é, a consciência daquilo que você tem por meta de vida, a consciência da ideia, da grande responsabilidade que é você dizer sim para uma pessoa, isso precisa ocorrer, seria necessário, na verdade, seria ideal, né, se ocorresse em todos os relacionamentos, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Mas a gente precisa parar um pouco para poder refletir o que a gente está fazendo, cara. Por que as pessoas estão nessa agonia
de entrar em um relacionamento. E muita gente não entende que você cativar alguém é uma responsabilidade muito grande. E a Sulamita, ela sabia disso. Então ela, peraí, vamos ajustar aqui, beleza? E uma das coisas muito interessantes que a gente pode tirar como lição e que hoje em dia a gente não fala é essa confusão que a gente faz sobre paixão e amor. Cara, você pode se apaixonar de verdade por alguém, a estética, o perfume, né? A postura, isso pode cativar você muito rápido. Mas espera aí, não é só isso. Para entrar em um relacionamento não é só isso. Para poder fluir a um namoro, a um noivado, a um casamento, é muito pouco, né? A gente precisa pensar em muitas coisas. E de onde vem essa pressa que a gente tem de entrar nos relacionamentos? Por que muitas pessoas não conseguem entrar em um relacionamento porque simplesmente acreditam que não é o tempo, mas esse tempo às vezes nunca chega para essa pessoa. Pode ser que ela realmente esteja no tempo dela, ou pode ser que o tempo já está passando e o que falta é um pouquinho de coragem, talvez um pouquinho de ajuste emocional, que a psicologia ela é sensacional para isso, para ajudar. Então façam psicoterapia, viu? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas, né? E a ideia de aquecer o amor. O que eu chamo de aquecer o amor na verdade, é você dar tempo ao tempo. Né? Conheceu alguém, vai com calma. Eu acompanho algumas páginas que falam sobre relacionamentos. Tenho lido alguns livros e eu tenho percebido que, de verdade, a gente é muito ansioso. A gente está muito com essa vontade sem controle de que as coisas aconteçam de maneira muito rápida. Tem que acontecer agora, tem que ser desse jeito, ou é agora ou nunca. Calma, calma, fofinho. Tem calma, fofinho. Calma aí, pô. Calma aí. E aí você vê a pessoa totalmente desestabilizada em outras áreas da vida e querendo entrar num relacionamento. Você vê, às vezes, um namoro totalmente desregulado, mas por conta do tempo a pessoa quer entrar logo no noivado. E aí você vê um noivado que não tá fluindo, não tá legal, muita briga, muita discussão, que não chega a uma conclusão, e a pessoa quer entrar no casamento. E aí quando entra no casamento, as coisas elas tomam um ar de preocupação muito grande. Confesso a vocês. Principalmente pós-pandemia aí, a quantidade de divórcios que ocorreram é assustador. Porque as pessoas elas não gostaram da ideia de conviver com quem se casou. Você entende a seriedade disso? Tudo bem, estava difícil para todo mundo, para umas pessoas mais, outras menos, mas saber que após uma pandemia em que pessoas elas foram obrigadas a conviverem com a realidade do casamento, com a realidade de quem se é e com a realidade do outro, foi o suficiente para poder dizer: eu não quero ver você nunca mais na minha vida. E aí você percebe casamentos tanto dentro da própria pandemia, um período ali de 2 anos, e casamentos de 5, 10, 15, 20 anos que desfaleceram. Não suportaram a ideia de estar um com o outro dentro de uma casa. O que a gente está pensando sobre as relações humanas? O que a gente está fazendo para que a gente não chegue a esse nível de situação de querer que o outro não esteja mais perto de nós?
Onde é que está a ideia do eu te amo, do eu quero viver o resto da minha vida com você? Cadê aquele sentimento de tipo assim, cara, que pessoa incrível que eu estou? Porque essas coisas fazem toda a diferença a médio e longo prazo. Eu não sou casado há muito tempo, mas já estou indo para 7 anos. Eu acho que é 7 anos. Se mozão ver aí, me desculpa, viu? Daqui a pouco eu tô errando as datas e é normal, viu? Mas uma coisa que eu ouvia, e aqui é um desabafo, né? Muita gente, casada há quanto tempo? Há um ano, um ano, então tá tranquilo, tá na lua de mel ainda. Você vai ver daqui 2 anos. E aí passou-se 2, 3 anos, 4 anos, e as pessoas sempre vão dizendo, não, mas daqui 1 ano você vai ver que vai ficar ruim. E eu olhava assim, eu falava, cara, por que estão dizendo isso? E meu casamento é longe de ser perfeito, mas eu gosto muito da ideia de estar casado com Lari, muito mesmo. Eu saio para trabalhar e minha vontade é voltar para casa, pô. Então, assim, o que faz você não querer ter alguém mais, sabe? Não ter mais saudade, não ter mais vontade. Para quem é casado aqui, não ter mais o tesão. Isso mesmo, é importante, importantíssimo. O que faz essas coisas pararem e elas perderem o sentido em meus anos? E é isso, a Sulamita ela observou muita coisa, porque provavelmente ela não queria viver um relacionamento de fachada, ela não queria viver um relacionamento ruim. Então, a gente tem muito a aprender com ela, viu? Então é isso. O vídeo já ficou longo, 27 minutos, mas eu acredito que se você quiser continuar entendendo um pouco sobre o assunto, eu acho que vale a pena continuar nele, viu? E vamos seguindo. Nem que eu corte esse vídeo aí e faça em algumas partes, né? Vamos adiante. Uma das coisas que eu percebi também dentro do texto era uma preocupação em não defraudar o próprio Salomão também. O que é defraudar? Paulo fala sobre a defraudação, né? E ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4:6, né? Não defraude a seu irmão. O que seria esse defraudar? É você simplesmente despertar no outro aquilo que você não tem intenção ou estrutura para poder sustentar diante de si mesmo, diante do outro e diante de Deus. E caramba, como isso acontece, viu? Mais do que a gente imagina. E isso dá um ar de tristeza maior quando a gente percebe que também ocorre entre o povo de Deus. Pessoas despertando o sentimento umas das outras, mas na hora de concretizar a ideia de romper para um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, simplesmente a pessoa some, não responde mais, trata com indiferença, não dá nenhum tipo de explicação. Então a Sulamita ela entendia que se ela continuasse dando vazão àquele sentimento, ela precisava dar prosseguimento ou então saber como finalizar. Afinal, ela era uma mulher de caráter. Então ela não podia tratar aquela situação de qualquer maneira. Ela sabia que mexer com os sentimentos de alguém era algo sério. Isso iria influenciar a vida dela, a vida dos irmãos dela, da família dela, a vida de Salomão e a vida dos seus respectivos familiares. Então ela não queria bagunçar o meio de campo. Então ela precisava se atentar àquilo. E hoje eu vejo algo um pouco complicado, né? Para ser sincero, a ideia de conversar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, tipo assim, se não der certo com ela ou com ele, já tenho mais 2 pessoas para tentar. Isso é muito errado. Isso se chama defraudação. Tá bom? Porque você está despertando o desejo e o interesse de várias pessoas e no final das contas talvez você não fique com nenhuma. E eu tenho visto isso. Tenho visto isso.
Infelizmente, posso estar errado, mas homens fazem mais. Complicado, viu? Muito complicado. Conversa com uma, conversa com outra, conversa com outra, conversa com outra. Só que hoje está tudo muito visível, por assim dizer. Não demora muito tempo da pessoa A descobrir que você está conversando com a pessoa B, com a pessoa C, com a pessoa D. E aí fica uma situação chata pra caramba, principalmente se você é cristão. Faz isso não, fofinho. Faz isso não, fofinha. É errado, pô. É errado. Eu sei que hoje existe aquela angústia, não para todos, mas para uma boa parte talvez existe aquela angústia da escolha. A filosofia fala muito sobre isso. E hoje você pode olhar, iniciar a conversa com alguém, aí quase que imediato já aparece outra pessoa interessada, e outra, e outra, e outra. E aí você já fica naquela cara, unidunité, salamé minguê, e não é assim. Não pode ser assim não, pô. Tem calma fofinho, tem calma fofinha. Porque você fica nessa aí de achar que tem amor pra todo mundo, e no final você pode terminar sozinho ou sozinha, viu? E outra, mal falada e mal falada, porque, como eu disse, não adianta ficar achando que você está conversando com A, com B e com C e que ninguém vai saber porque as pessoas comentam, viu? As pessoas comentam. E é tão triste quando sai, né, uma situação dessa. Fulano de tal estava conversando comigo e eu descobri que estava conversando com mais duas, três, né? Fulano de tal estava comigo aqui, mas parou de conversar comigo numa semana, na outra semana entrou num relacionamento. Isso é complicado, viu? Ou então tava namorando comigo e quando menos espera terminou um relacionamento comigo e já assumiu um noivado com outro ou com outra. Caramba, velho. Isso é loucura, principalmente para a pessoa que teve a confiança traída, né? A pessoa se sente às vezes um nada, se sente um lixo, se sente por menor, às vezes não consegue recuperar o emocional por muito tempo, às vezes não consegue confiar mais em pessoas nas variadas áreas, quer seja na parte amorosa, quer seja na parte do trabalho, na família. Então, assim, antes de você fazer isso, pense de verdade que o que você está fazendo é algo muito errado e que a Bíblia diz que é errado. E assim, eu não quero ter aquela ideia de uma conversa de ameaça, porque eu não gosto disso, de forma alguma, mas eu não posso negar que tem textos bíblicos que nos dizem coisas muito sérias, como não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então a ideia de você ficar plantando defraudação, achando que é normal, ah não, todo mundo faz isso, e achar que a vida ela não vai devolver, é uma inocência. Talvez por isso você não tenha dado certo ainda em nenhum relacionamento, porque você já fez tanta gente sofrer que a vida ela tá cobrando conta, né? Talvez você tenha prometido amores e o que você trouxe foi indiferença, desrespeito, mentiras. Mas pensando em quem sofre a situação, que situação delicada. Porque para catar os caquinhos, refletir a situação, compreender que você não teve culpa, né? Porque fica aquela cobrança, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não dei atenção ao que um amigo falou, ao que uma amiga falou? Então já tinham me dito que ela era assim, que ele era assim, e eu achei que comigo seria diferente. É estranho.
É estranho. A ideia de saber que você foi traído, traída, que você depositou carinho, atenção, expectativa. Homens nem tanto, mas normalmente as mulheres, quando elas percebem uma certa segurança no papo do cara, é praticamente deitar, dormir e sonhar já com o dia do casamento, né? Com a família, com filhos. E aí, quando você se depara com a situação, o que teve foi traição, indiferença, desrespeito. E às vezes nem um pedido de perdão. Como isso dói, né? Como isso pode doer. Então, viva a situação. Aí aqui já é uma sugestão. Viva a tristeza, porque faz parte da vida. Mas não se prenda a isso, né? Cate os caquinhos e permita-se amar novamente. Amar a si mesmo e amar alguém que futuramente pode vir a aparecer. E se você estiver muito ferida, muito ferido, mulher também defrauda, viu? Talvez você não consiga permitir-se entrar numa relação e viver bem, porque você está muito ferido, muito ferida. Então, faça psicoterapia, converse com uma ou outra pessoa de confiança, não é todo mundo, eu sei disso, ok? Até porque é triste saber que você pode ter confiado em alguém, falado sobre as suas dores e essa pessoa passou adiante os seus sofrimentos. Isso é cruel. Há quem diga que o ser humano não pode, não consegue guardar segredos, mas é mentira, é possível sim, viu? Mas você conhecer alguém que você pode desabafar, falar sobre as tristezas e a pessoa às vezes ela não tem muito o que falar, mas pelo menos ela te ouviu, pelo menos ela não passou adiante informações importantes, isso é sensacional. Tá difícil encontrar pessoas assim também, viu? Mas é isso. Um alerta, não cative alguém em que você não queira dar seguimento, dar sequência. Analise de maneira um pouco mais consciente, porque a vida do outro não é um playground, não é esse parque de diversões que você pode simplesmente entrar, brincar e ir embora. Né? Próxima, principalmente se você for cristão, viu? Me ajude, viu? Me ajude, viu? Então, são coisas que marcam a vida de qualquer pessoa, a ideia da defraudação. Talvez você está cometendo nesse exato momento, está na hora de se arrepender. Que tal se arrepender, melhor dizendo, né? A dor é real. Mas dá para poder melhorar aos poucos, né? E isso vai diminuindo as dúvidas, né? O que faltava em mim, desde quando isso acontecia, eu não sou o suficiente. Como isso é triste. Quem já viveu sabe como é complicado. Mas vamos seguir. Afinal, Deus ele sonda o seu coração e ele te conhece, né? Então, deixa Deus ele ir curando através do tempo, da psicoterapia, do comungar com os irmãos, da oração, do jejum e do tempo. Esse aí é imprescindível. Dar tempo ao tempo. Então é isso. Vamos rompendo devagarzinho, porque eu acredito que de verdade o nosso Deus é um Deus que restaura emoções, é um Deus que nos ajuda a tomarmos melhores decisões e com isso a gente possa viver um pouquinho mais, aprendendo com a Sulamita, aprendendo com Salomão, aprendendo com a vida, aprendendo com a dor do outro, aprendendo com as nossas próprias dores. Espero ter ajudado de alguma maneira. O vídeo ficou grande pra caramba. Já tá dando 40 minutos aqui.
mas eu precisava conversar com vocês sobre esse assunto e espero ter ajudado de alguma maneira. Um abraço e até a próxima.